Você lembra daquela jornalista da Globo que disse que foi agredida pelos seguranças do Nicolás Maduro? Olha só essa lacrada que ela tentou dar em cima do Lula. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Rombo aqui, meu filho, só se for... Ai, já tinha esquecido, essa jornalista, ela é bolsonarista. Conseguiu um emprego pra filha dela na gestão Bolsonaro e ainda deu uma bíblia de presente pro Bozo. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Exatamente, nunca houve rombo fiscal nas contas do governo Lula. Nem nas duas outras gestões, nem nessa gestão atual. Nunca houve, sempre mentira narrativa da imprensa e do mercado. O déficit fiscal que o governo Lula tinha sempre estava dentro de um limite saudável para qualquer economia de qualquer país. Quem deu rombo fiscal mesmo foi o Bolsonaro, que simplesmente adiou o pagamento dos precatórios, que encheu o caixa no último ano de governo de verbas que eram verbas só para aquele ano e que não iria dar sustentabilidade no médio e longo prazo. E ele tá mais do que certo mesmo, não se faz superávit fiscal à custa dos mais pobres não, como o Milei fez na Argentina. Zerou o déficit fiscal, mas deixou o pobre da Argentina, minha gente, uma situação muito complicada, digna de dar pena mesmo. 52% da população na pobreza, e o consumo de carne na Argentina no ano de 2024 foi o menor consumo de carne em toda a história da Argentina. Aí esses jornalistas, velho, querem obrigar o Lula a botar em cima do pobre para poder beneficiar os ricos, os banqueiros, o pessoal do mercado da Faria Lima. Tá aqui para você. Eu não tento discutir aquilo que meia dúzia de pessoas querem. Eu quero discutir aquilo que interessa à maioria das pessoas. É gerar emprego, é gerar renda para essas pessoas. Criar um país de classe média. É esse país que eu quero criar. E vou criar. Vai, eu vou criar. Vai sim. Os meus adversários ficar com muito mais raiva de mim, com muito mais ódio de mim. Como é que pode esse metalúrgico de São Bernardo do Campo, de diploma primário, como é que pode esse cara fazer o que nós não conseguimos fazer? É desse Aliás, jeito. eu acho que vocês poderiam estudar. Sabe uma coisa que eu vou pedir para vocês? Esse país teve a proclamação da República em 1889. Vocês poderiam pensar em que momento da história esse país teve inclusão social de verdade? Muito bem, Lula. Bota esse povo para estudar e terem compromisso com a verdade. Porque em toda a história do Brasil, a maior parte dessa história foi governada por políticos de direita. E só quem fez alguma coisa pelo pobre foi o Lula, a Dilma e o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas criou a CLT, tirando a classe trabalhadora da escravidão. E o Lula e a Dilma deu condições, através do programa de transferência de renda, de ninguém morrer de fome nesse país. E no próximo trecho dessa fala do Lula, ele cita a reclamação de empresários do Brasil que se incomodam em pagar salário bons para os seus funcionários, porque tem pena. E ele diz, não tenha pena de pagar salário bons para os seus funcionários, porque quanto maior for o salário que você pagar a ele, mais esse dinheiro retorna para o bolso da sua empresa, através do consumo da classe trabalhadora. E é isso que a nossa elite medíocre, pequena e colonialista não quer enxergar, não aceita. Se a gente fizer isso, esse país vai dar um salto de qualidade da forma mais extraordinária possível. Nós quase conseguimos uma vez. Uma coisa que me deu tristeza foi rodar a presidência com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Vamos acabar. Em 2026, quando eu tiver que entregar a presidenta da República, eu vou ter para vocês, nenhum brasileiro ou brasileira está passando fome nesse instante. Vai conseguir sim, Lula. E sabe por que você vai conseguir? Mesmo você tendo um congresso, uma elite, uma oposição e uma imprensa que trabalham todo dia para impedir o seu projeto de governo, você vai conseguir porque você foi uma pessoa colocada no poder por Deus. Porque Deus tem um apreço muito grande por todo mundo que cuida dos pobres. É por isso que quem cuida dos pobres é perseguido, porque são pessoas escolhidas por Deus para dar o mínimo de dignidade, porque Deus não fez nenhum ser humano para viver aqui na Terra sem dignidade. Olha aqui para quem disse que a gente ia virar uma Venezuela. Em 2024, o Brasil registrou a menor taxa de desemprego da história. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Em 2024, o Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde o início da série histórica, 6,6%.
Em 2012, a taxa foi de 7,4%. Teve o patamar mais alto em 2021, na pandemia. Governo Bolsonaro. Em 2023, 7,8%. Lula. E agora, volta ao patamar do início da série histórica. E para os que continuam torcendo contra, tem mais notícia O número boa. de pessoas ocupadas também foi recorde no país. Mais de 103 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, em um ano, 2.600.000 pessoas entraram no mercado de trabalho. Os números de empregados com e sem carteira também atingiram o maior patamar. 38.700.000 brasileiros na formalidade e 14.200.000 sem registro. O total de pessoas que trabalham por conta própria também foi o maior da série histórica, mais de 26 milhões. O rendimento cresceu 2 anos seguidos e chegou ao maior nível desde 2012. Valor médio de R$ 3.225. Agora eu te pergunto, tudo isso aqui é fruto de sorte? Apareceu assim do nada? É óbvio que não. Isso aqui é fruto de muito trabalho de um nordestino que não tem diploma superior, mas que levou o Brasil a atingir patamares que nunca foram atingidos na história. E sem esquecer jamais do povo pobre. Quem não aceita esses fatos não possui compromisso nenhum com a verdade e com o bem coletivo. E o mês de fevereiro não começou nada bem para Carla Zambelli. Olha só essa notícia que vai deixar a Zambelli, ó, zambeleta do juiz. O Procurador-Geral da República solicitou ao STF a condenação da Carla Zambelli por, juntamente com o Walter Delgatti Neto, invadirem o sistema do Conselho Nacional de Justiça e emitirem uma ordem de prisão falsa contra o ministro Alexandre de Moraes. Pediu um aumento da pena em 1 a 2 terços. Afirmou que o intuito dela em invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça foi desmoralizar a justiça brasileira para obter vantagem política. E afirmou também que existem provas concretas suficientes para condená-la devido os arquivos encontrados no computador dela foram criados pelo Walter Delgatti e acessados por ela minutos depois que ele criou. Ou seja, a justificativa da defesa dela de dizer que o Walter Delgatti fez tudo sozinho é mentira, porque todos os arquivos criados por ele, ela simplesmente teve acesso minutos depois. E no computador dela. Impossível esquecer também o fato de que o falso mandato de prisão contra o Alexandre de Moraes, redigido pela Carla Zambelli, teve que passar pelas mãos do Walter Delgatti para corrigir simplesmente os grotescos erros de português. E olha a promoção, compre um e leve 3. Minha gente, se a Carla Zambelli, que já foi cassada na Justiça Eleitoral Regional, estadual, for cassada na Justiça Eleitoral Federal, ainda poderão cair mais 3 deputados bolsonaristas junto com ela. Dentre esses deputados está o príncipe de Orleans e Bragança, o Paulo Zelinski e o Tiririca, que diz que pior que tá não fica, meu amigo. A Zambelli ficou desesperada, está aliás desesperada, mandou mensagem nos grupos de WhatsApp dos políticos da extrema direita pedindo para todo mundo postar nas redes sociais algo em defesa dela. Vocês viram alguém sair em defesa dela? Eu ainda não vi ninguém.